Diretor jurídico de uma autarquia estadual nomeou sua companheira, Cláudia, para o exercício de carga em comissão na mesma entidade. O presidente da autarquia, ao descobrir o episódio, determinou a imediata demissão de Cláudia, sob pena de caracterizar grave violação ao princípio da impessoalidade. Tá. Agora, a expressão demissão está certa? Tá errado, né? Seria exoneração, né? Seria exoneração. Agora, a gente não pode julgar o comando errado, né? A gente tem que partir do pressuposto que ele está certo. Não adianta você olhar e falar, ele falou demissão, não vou nem responder porque a questão está errada. Tá bem? Seria adequado aí a expressão exoneração. Tá? Mas não seria fato, por exemplo, uma anulação numa questão dessa? Não, não anula. Não. É o desligamento, né? Tá, então o gabarito aí é a letra E, uma questão muito simples. Dentre os princípios que norteiam a produção dos atos administrativos está o princípio da motivação. Não configura violação a esse princípio a edição de ato imotivado que, preste muita atenção. A administração pública, a princípio, ela tem que motivar todos os atos. Os atos têm que ter motivação. O que é a motivação? Lembre sempre, motivação é a exposição dos motivos. Tá, olha que questão interessante. Vamos trazer só para incrementar um pouquinho. A administração pública, em alguns momentos, ela atua de maneira discricionária e em outros momentos de maneira vinculada. Imaginemos que a administração atue vinculadamente e que haja um único motivo previsto em lei para ela praticar o ato. Ela precisa motivar esse ato? Eu vou repetir. Imaginemos que na lei haja a previsão de um único motivo para a prática do ato. Ao praticar, ela precisa motivar? Não. Ela precisa de motivação? Pode colocar que atende a lei. Tem que colocar o tipo já. A lei A. Lei A prevê o motivo Y. Eu vou praticar o ato B. Eu preciso dizer qual foi o motivo do ato B, que foi esse daqui? Não preciso. Se o motivo que a lei exige é um só, e eu pratiquei o ato, pressupõe que eu me vali desse motivo. Júlio, e se você não se valeu? É fácil corrigir. Basta comparar o que eu fiz com o que tem na lei. Então, os atos vinculados, onde há um único motivo, não necessita de motivação. Não precisa? Não todos os vinculados. Cuidado. Ato vinculado que tenha um único motivo. Não necessita de motivação. Porque como que é feito o controle? O controle é feito da seguinte maneira. É a sua análise do ato frente ao que tem na lei. Correto? Tá. Agora imagine o seguinte. Lei A prevê para o ato diversos motivos. Motivo Y, o motivo X, o motivo B. Tem vários motivos. Ao praticar o ato, eu preciso indicar o motivo? Preciso. Porque numa simples comparação entre o ato e o que está na lei, não dá para saber qual eu escolhi. Então eu preciso dizer, olha, eu escolhi o motivo Y. É necessário então motivação. Eu preciso discriminar no ato o motivo que eu escolhi diante daquilo que eu tinha na lei. Ponto. Há certas outras situações em que a lei não prevê motivo algum e ela deixa ali um ponto de interrogação. Pratique o ato com o motivo que você acha interessante. Pergunto, eu preciso, ao praticar o ato, indicar qual foi o motivo? Preciso. Eu preciso motivar. E por que eu preciso motivar? Eu preciso indicar qual foi o motivo que eu usei aqui. Perfeito. A questão que surge agora é, eventual correção desse ato
levará como base o que tem na lei? Anulação, você disse? Eventual correção, anulação desse ato, levará como base o que tem na lei? A lei não diz qual? Eu apresentei um. E aí? A motivação é prestação de contas. Eu estou dizendo qual é o motivo que eu escolhi. Mas a lei não diz qual deveria ser escolhido. E eu escolhi. Mas aí o ato de controle seria se a motivação está adequada à lei. Não Sim, mas ela... mas a pergunta é, a motivação, para ela estar adequada à lei, ela teria que trazer o quê? Se a lei não diz o que ela tem que trazer. É isso que eu quero que vocês entendam. O controle que haverá aqui, preste muita atenção nisso. Não tem como eu controlar esse ato com base na lei. Porque a lei não diz. Quer dizer, tudo estaria correto aqui. Porque a lei não fala qual. Surge então uma teoria, que é a teoria utilizada para corrigir esses atos, que é a teoria do motivo determinante. Qual que é a teoria do motivo determinante? O motivo que determinou a prática do ato tem que de fato ter existido. Observe que a lei não fala motivo, mas eu escolhi o motivo A. Esse motivo A tem que existir, senão nós vamos anular o ato. Então eu comparo o ato não com a lei, mas eu comparo o ato com a realidade, com o que de fato ocorreu. Vamos a um exemplo, para ficar mais claro. A lei estabelece, olha, quem tem cargo comissionado pode ser exonerado, ad nutum. Não me fala qual é o motivo. Não exige sequer motivação. Então eu falo, exonera o cara e acabou. Beleza, eu vou exonerar ele. Eu venho, ato de exoneração, exonero o funcionário, porque o funcionário foi ineficiente. Eu digo o porquê que eu exonerei. Quer dizer, esse motivo está aqui? Não está. Comparando com a lei, pode estar tudo em ordem? Pode, não tem problema algum. Poderia ser qualquer motivo, já que a lei não determina qual. Agora a questão é, ele foi ineficiente ou não? Ele pode me demonstrar o seguinte, olha, em momento algum eu fui ineficiente. Tudo fiz nos prazos corretos, respeitei corretamente o que estava nos apontamentos, não tem ineficiência alguma. Eu comparo o ato não com a lei, mas com o motivo apresentado, ou seja, com a realidade. Perfeito. Isso é aplicação da teoria do motivo determinante. Ou seja, deixa eu só concluir, Thaís. Ou seja, o ato discricionário, quando se dá liberdade de escolha do motivo, o administrador fica vinculado ao motivo por ele escolhido. Então tem que existir. Fica uma situação meio maluca nesse exemplo que eu dei, porque vai rolar o seguinte, olha, exonerado e o motivo não existiu, nós vamos fazer o que com a exoneração? Anula. Anulação. Anulou ela. Se anulou, o cara vai voltar. Na hora que ele volta, o superior dele fala para ele, ó, aquela época lá foi com motivo, agora vai sem, filho. Poderia exonerá-lo sem motivo? Poderia. A lei não fala qual e não precisa nem dizer. Acabou. Nesse caso não se encaixa em reintegração. Não, porque em reintegração é só estável, né? Tá? Então, olha que interessante. Muitas vezes, o controle do ato administrativo não leva em conta o que está na lei. Porque olhando o que está na lei, a lei não me dá o que tem que ser feito, eu tenho liberdade de escolher. Só que ao escolher algo, esse algo tem que ter existido. Senão é estelionato, né? Então, isso é teoria dos motivos determinantes, que é a correção do ato levando em conta o motivo que determinou a sua prática. Qual foi o motivo que determinou a prática do ato? A ineficiência. Ela existiu? Não. Então anula o ato. Perfeito? Tá bom? Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nessa questão. Dentre os princípios que norteiam a produção de atos administrativos está o princípio da motivação. Não configura violação a esse princípio. Ou seja, ele quer que você indique aí qual é o ato que não necessita de motivação. A base legal para responder isso daí é o artigo 50
da Lei 9784 de 99. Não só esse dispositivo, mas esse é o principal. Artigo 50 da Lei 9784 de 99. Vamos lá. O ato aí não configura violação desse princípio a edição de ato imotivado que cesse a designação de servidor para o exercício de função temporária. Ponto. Vamos a um exemplo para a gente visualizar. Imagina o servidor da Justiça Federal que é cedido para a Justiça Eleitoral para exercer uma função temporária durante a eleição. Isso acontece constantemente. E aí vem o ato do tribunal e fala, ó, está cessa a designação, traz ele de volta. Precisa dizer o porquê? Não precisa. Isso não necessita de motivação. É juízo do órgão cedente determinar a cessão ou cessar a cessão. Correto? Tá, então parece que é esse. Vamos voltar e olhar. Eu pensei da seguinte forma, que quando é temporário, já só precisa que é temporário. Não, mas esse é o problema. Quando se fala de servidor, a lei tem que prever. Eu não estou falando simplesmente de qualquer um. Os estatutos tratam da cessão em caráter temporário. Tá? Isso está na lei. Sim, sim. Mas isso está na lei. Ela fala, agora imagine que a lei específica, o estatuto fala, ó, nesse caso precisa motivar. Então você levou no geral algo que eu tenho uma previsão legal específica. Agora, olha as demais. Indefira requerimento de licença para o exercício de atividade considerada ilegal pela administração. Ora, se eu vou pedir uma licença e a administração quer me indeferir a licença, ela precisa dizer o porquê. Ela precisa justificar, porque eu posso recorrer dessa decisão. Letra B, letra C. Indefira o gozo de férias pelo servidor. Precisa justificar também, não é simplesmente indeferir as férias. Indefiro, normalmente vem um chavão, por absoluta necessidade de serviço. Normalmente é isso. Vai lá e indefere desse jeito. Letra D, anula o ato ilegal, flagrantemente ilegal. Também precisa de motivação, precisa falar qual é a ilegalidade. E exonere servidor durante estágio probatório. Exonerar o servidor durante estágio probatório precisa justificar e demonstrar que no processo de avaliação ele foi reprovado. E ele pode recorrer da decisão também. Tá? Então, de todos os atos que eu tenho aí elencados, o único que não precisa de justificativa é a letra A. É o único que não precisa. Deixa eu ver, artigo 50 da lei. 9784 de 99. Oi? Essa caiu ontem. Essa daqui, ela caiu na prova de juiz do estado do Pará, tá? Não, do Amapá, TJ do Amapá, em 2014. A próxima é do TRT de Goiás, tá? Próxima questão do TRT de Goiás.